Meu amigo, eu que agradeço, primeiro, como sempre, a Deus, por ter me dado a oportunidade de estar aqui com vocês nos 8 encontros anteriores. Esse é o nosso 9º e penúltimo encontro, né? Sempre agradeço à direção do foro, o doutor Duval, que se fez presente aí nas pessoas de Fabrício e de Evaldo, que organizaram esse curso, que levam o curso na unha. Então, para mim, que estou aqui na qualidade de instrutor, é muito confortável, confortabilíssimo, saber que por trás da minha atuação tem todo um back-office, todo um conjunto de pessoas que está zelando para que tudo saia do modo mais adequado possível. Bom, esse nosso 9º encontro versa sobre precedentes judiciais. Como lidar, na prática, com os precedentes judiciais? Veja só, vocês já me ouviram falar, ao longo desses 9 encontros, do modo adequado de ver o processo como um palco em que diversos sujeitos se relacionam, né, entre si. São as diversas relações jurídicas que são travadas no ambiente processual. Num processo há um feixe, um conjunto de relações jurídicas, e sabemos também que o processo, igualmente visto pela teoria do fato jurídico, o processo é procedimento. O que é que um novo sistema jurídico processual trouxe no que toca à visão que se pode ter do processo, partindo-se da ótica da teoria do fato jurídico? Vimos que, pela ótica da teoria do fato jurídico, o processo é um feixe de relações jurídicas e processo é procedimento. O que é que há de novidade, rigorosamente, no que toca à constatação de que o processo é um feixe de relações jurídicas, que há diversos sujeitos que se relacionam no palco processual? O que há de inovação não decorre, é bom que se esclareça, apesar de na prática haver decorrido, do Código de Processo Civil de 2015. Decorre da Constituição Federal de 88. Acontece que tudo aquilo quanto está previsto na Constituição Federal de 88, em especial a sua norma principal, que é aquela segundo a qual a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito. Esse é um trecho, o principal trecho do artigo 1º da Constituição Federal. Então, desde 5 de outubro de 88, os diversos ambientes em que relações jurídicas são travadas, e aí, por óbvio, se insere o ambiente processual, esses diversos ambientes, neles diversos ambientes, deve sempre ser prestada irrestrita reverência ao Estado democrático de direito. A democracia impera nas diversas relações jurídicas que são travadas no âmbito do território nacional, incluídas as relações jurídicas que se travam dentro do processo. Vimos isso ao longo dos nossos contatos. Houve um encontro em que isso foi foco, mas ao longo dos contatos isso foi sempre relembrado, como está sendo agora. Ainda olhando o processo pela teoria do fato, processo é procedimento. Bom, aí quanto a procedimento, realmente o novo Código de Processo Civil trouxe alterações. Vimos aqui aquilo que eu entendi mais interessante no que toca a procedimento, que é a maneira adequada de se observar o tal do procedimento comum, que é vendido como sendo um só, mas que, na verdade, tem no seu interior diversas vertentes, diversas possibilidades, e isso foi aberto em grande parte pelo Código de Processo Civil de 2015. Vimos, então, o resultado do exame do processo, partindo-se da ótica da teoria do fato jurídico. E nessa mesma aula em que eu fiz essa alusão ao exame do processo,
eu disse que o processo também deve ser examinado à luz da teoria da norma. Teoria da norma jurídica. Eu disse assim, processo é um instrumento, é um meio de produção normativa. E eu disse, naquele dia, esse dado aqui é para ficar guardado, porque nós vamos trabalhar com o processo como fonte de produção normativa no encontro que teremos, que é esse que estamos tendo agora, a respeito de precedentes judiciais. Então, percebam bem, pela ótica da teoria do fato, Estado democrático de direito. Pela ótica da teoria da norma, processo é método, técnica de produção normativa. O que é que aconteceu com a nossa ordem jurídica? E aí devemos isso, sim, ao Código de Processo Civil de 2015. De um lado, vocês vão se recordar que eu disse isso, se não me engano, no último encontro, quando tratamos da decisão de saneamento e de organização do processo, eu disse assim, processo democrático é um processo mais penoso, é um processo que, obviamente, enseja maior dispêndio de energia. Democracia custa. Ditadura não custa. Mudança de poder num regime ditatorial, o ditador indica que é o próximo e acabou o problema. Mudança de poder num regime democrático custa tempo, dinheiro, debate, discussão. Assim eu tenho um processo democrático, obviamente que aquele palco se torna mais propício para que discussões sejam travadas. E essas discussões, obviamente, têm um limite, mas elas decorrem e, quando decorrerem, elas têm que existir, não pode haver freios de um Estado democrático de direito. Então, o novo código, na verdade, lutou por consagrar um processo mais demorado. Aí eu falei assim, a demora do processo, não uma demora exacerbada, sua duração razoável é uma conquista do mundo civilizado. Ninguém tem saudade, disse eu lembrando Fred, ninguém tem saudade dos tempos da Inquisição, em que os processos eram extremamente céleres para se condenar pessoas consideradas pessoas que atacaram de alguma forma os valores da Igreja Católica, a respeito dos quais o Tribunal da Aquisição se cuidava de praticar os atos, de proceder à defesa. Mas, ao lado disso, ao lado dessa constatação de que o processo democrático é um processo demorado, uma outra medida foi adotada. Ninguém se iluda. O sistema jurídico sabe que um processo democrático é um processo cuja duração razoável é mais longa do que a duração razoável de um processo ditatorial. E já havia, desde a época de um processo ditatorial, lembremos-nos que os nossos dois códigos de processo civil de âmbito nacional surgiram em regimes ditatoriais, de Vargas e a ditadura militar, 1939 e 1973. O processo ditatorial, ele mesmo, é um processo, já era, né? Um processo demorado. Já havia sempre as queixas quanto à duração do processo. Se eu agora instituo um processo democrático, eu tenho uma tendência agora a piorar esse quadro. O que é que o sistema jurídico, então, cuidou de fazer com o objetivo de produzir um efeito contrário ao efeito que decorre da constatação de que no ambiente processual há um ambiente, impera o Estado democrático de direito? Uma das coisas que o sistema jurídico fez foi incrementar, valorizar, dar mais importância, criar mais instrumentos referentes a precedentes judiciais. Ampliar e criar novos instrumentos para que sejam fixados precedentes vinculantes. Meus queridos, minhas queridas, o que é que acontecia antes da entrada em vigor do atual Código de Processo Civil?
e esses dispositivos de que vamos tratar hoje referentes a precedentes judiciais mormente os vinculantes, esses dispositivos, quando surgiram, encontraram no âmbito da magistratura, eu posso dizer com tranquilidade porque eu sou magistrado, uma forte resistência. Quer dizer que agora o juiz não tem mais liberdade para julgar, porque no antigo sistema não havia dúvida a respeito da liberdade da formação do convencimento do juiz. Uma liberdade que nunca existiu. Nunca existiu. Liberdade? A liberdade que o juiz tem para formar o seu convencimento a respeito de como é que os fatos se deram é a mesma liberdade que qualquer pessoa do povo tem se for colocada diante de provas a respeito de como é que os fatos se deram. Qualquer pessoa que tenha condição de examinar essas provas vai chegar à sua conclusão a respeito de como é que os fatos se deram. Se essa pessoa ouvir testemunhas, vai chegar à sua conclusão. Conclusão que, eventualmente, pode ser diversa da conclusão de outra pessoa. Portanto, nesse particular, se o juiz tem liberdade para chegar a alguma conclusão a partir do exame da prova a respeito de como é que os fatos se deram, essa liberdade não é uma liberdade especial. É a mesma liberdade que qualquer pessoa tem. Ah, mas eu tenho a liberdade para aplicar o direito. Não tem. Nunca teve. O direito, ele é montado dentro de um sistema. Obviamente que aquele, e eu não estou aludindo apenas ao magistrado, que detiver um maior volume de conhecimento a respeito do direito vai sair de situações difíceis com muito mais facilidade. Vai, como já tivemos aqui um encontro em que eu demonstrei isso, ao constatar que determinada norma que incide no caso, gera um quadro de injustiça, se essa pessoa tiver conhecimento suficiente, ele vai dizer, essa norma incide, mas ela não pode ser aplicada, porque pelo postulado da razoabilidade não se atende aqui, por exemplo, ao dever de equidade. Pronto. Só pode dizer isso quem tiver conhecimento. Agora, se quem não tem conhecimento não pode dizer isso e resulta produzindo injustiça, e quem tem conhecimento pode dizer isso e resulta se safando, evitando a produção de uma injustiça, isso não é porque o direito é um para um e o direito é outro para o outro, o direito é um só. O problema é que um deles ali não tinha conhecimento suficiente para poder chegar à conclusão que o segundo chegou. Então, não confundamos essa liberdade para formar o seu convencimento com uma possibilidade de julgar de acordo com sua vontade. Não se julga de acordo com a vontade. Julga-se a partir da aplicação. No caso concreto, da norma ou do conjunto normativo aplicável, mesmo que mais de uma norma ou mais de um conjunto normativo seja incidente e você recusa a aplicação porque não é adequada a aplicação. Há casos aí de colisão entre normas, de conflito entre regras, e tudo isso foi objeto de abordagem por nós antes. Então, essa coisa, esse culto à liberdade da formação do convencimento do juiz, nunca existiu e nem existe agora. Vou contar para vocês um detalhe da construção do Código. Todos nós conhecemos aquele doutrinador, conhecidíssimo nacionalmente, muito bom doutrinador, mas muito brigão também, que é Lênio Streck. Lênio Streck é conhecidíssimo. Por interferência de Lênio, isso ele próprio comentou comigo isso numa palestra, num evento que eu palestrei, ele também palestrou. Ele fez gestões positivas, as gestões, para retirar do Código qualquer alusão à liberdade do juiz. Livre convencimento. Não tem no Código livre para juiz, nunca, em lugar nenhum. Não tem. E realmente não é para ter. Por quê? Porque o direito a ser aplicado não é o direito que o juiz quer, é o direito que o sistema jurídico impõe. Bom,
essa ideia de liberdade de convencimento, ela cria um campo absolutamente propício para situações em que há proferimento de decisões distintas para casos similares, o que é politicamente indesejável. Eu fico cá comigo imaginando duas pessoas idosas, aposentadas, sentadas ali, não sei porquê, imagino sempre num banquinho ali no Farol da Barra. E as pessoas conversando, aí um diz assim, paz, consegui aumentar o valor da minha aposentadoria. E, como é que você fez? Porque eu não consegui. Eu contratei um advogado, como palavras de quem do público em geral. O advogado entrou com um processo lá na Justiça Federal e eu consegui aumentar o valor da minha aposentadoria. Aí o outro fala, mas eu também contratei um advogado, entrei na Justiça Federal e não consegui. Porque meu advogado é bom, né? Como é o nome do seu advogado? Fulano de tal. Mas é um advogado meu. Mas não é possível. Ele também entrou na Justiça Federal, o seu caso é igual ao meu. A gente era colega de sala, por exemplo, imagine que são 2 servidores públicos. A gente era colega de sala, você ocupa o mesmo cargo que eu ocupava, o mesmo cargo que eu ocupei? Não é possível isso. O mesmo advogado foi, mas deve ter sido outra vara. Qual foi a vara? Foi a 30ª vara, a vara que não existe. Foi a 30ª. Não é possível, foi a minha vara, a mesma vara. Mas lá tem um juiz federal titular, um juiz federal substituto, um pensa de uma forma, outro pensa de outra. Vai explicar isso para quem não é do meio jurídico. Vai explicar um negócio desse. E o que é pior, transita em julgado, porque se cair na mão lá diante do tribunal de relatores distintos, de turmas distintas, pode ser que eles tenham também compreensões distintas, e você tem casos absolutamente similares julgados de forma distinta. Isso não é que essas decisões sejam contraditórias. Já tratamos aqui, eu falei o que é a decisão contraditória. É a decisão que se exclui, elas se excluem mutuamente, impedindo que elas sejam executadas, efetivadas. Um caso de um aposentado que passa a ganhar mais e outro aposentado que continua ganhando o que ganhava, não tem nenhuma exclusão. Quem ganha mais passa a ganhar mais, quem ganhava o que ganhava continua ganhando. Não tem exclusão. Há um problema político. Isso gera insegurança jurídica, isso gera descrédito para o Poder Judiciário, isso gera descrédito para o próprio sistema jurídico. Quem de nós que atua na área do direito, em especial nós outros aqui que compomos a estrutura do Poder Judiciário, no caso a Justiça Federal, quem de nós nunca ouviu alguma coisa? Rapaz, esse mundo de vocês, esse mundo jurídico, eu vou te contar, viu? Que coisa, hein? Descrédito para o próprio sistema jurídico. Vai-se um pouco mais além. Imaginemos-nos na qualidade de CEO de um grande fundo de pensão inglês. Temos dinheiro para bater de pau. E existe uma comissão que está incumbida de verificar quais são os melhores investimentos para aquele volume de dinheiro. E aí esse CEO, está examinando para dar a decisão final. E ele, então, é informado a respeito do seguinte: podemos investir de tal forma no Brasil e podemos investir de outra forma em outro país, não importa qual seja. E aí, qual é mais vantajoso? Não, em termos de vantagem objetiva, de possibilidade de ganho, é o Brasil. Por que não investe logo nesse investimento brasileiro? Porque lá tem um problema. Há discussões em torno desse assunto, que é em que investiremos, e não há uma possibilidade de a gente saber se o Poder Judiciário, no final das contas, vai dar razão ou não. Cada juiz decide de um jeito. E no outro país? Não, no outro país não tem esse problema. O ganho que a gente vai ser é um pouco menor, mas não tem esse problema. Onde é que você coloca o dinheiro? Onde é que você coloca o dinheiro? Você tem, a partir dessa insegurança jurídica, um desestímulo para a economia. Sem nenhuma dúvida. Então, o que é que temos que fazer, ou que foi feito, para reduzir esse quadro absolutamente adverso à própria imagem do sistema jurídico especial do Poder Judiciário e um quadro que gera desestímulo para a economia? Então,
foi montado um sistema de precedentes judiciais vinculantes com o objetivo de se obter alguns reflexos de natureza jurídico-políticos, políticos no bom sentido. Então, a gente pode aqui trazer 4 aspectos desses reflexos jurídico-políticos da adoção de um sistema de precedentes judiciais vinculantes. Eu trocaria até esse verbo, agora eu fiz esse slide anteontem. Não é bem adoção, incremento. Incremento. Não nos esqueçamos que sempre houve precedentes judiciais vinculantes. Há historiadores que remetem ao governo Vargas, há historiadores que aludem a situações ocorridas no final do século XIX, no nosso sistema jurídico brasileiro, aludindo-se a precedentes vinculantes. Obviamente que antes do Código de Processo Civil já havia súmula vinculante, Código de Processo Civil atual. Antes do atual Código de Processo Civil já havia recurso especial repetitivo, recurso extraordinário repetitivo, tudo isso já havia. Tudo isso existia. O que é que o Código trouxe? O Código não adotou, como eu botei nesse slide aí, um sistema. O Código incrementou fortemente um sistema de precedentes judiciais vinculantes. Que reflexos se espera obter a partir disso? Bom, primeiro, a percepção de que nem todo precedente tem efeito vinculante. A gente fala em precedente e, de imediato na cabeça, a gente remete à produção de um vínculo de ordem tal, de maneira tal que os casos similares a partir daquele precedente têm que ser sempre julgados do mesmo jeito. Não é assim. Eu posso estar no meu gabinete, na 20ª Vara, receber um advogado que se apresenta como advogado de uma empresa, por exemplo, e diz assim, doutor Salomão, eu acabei de conversar com o doutor Paulo Pimenta, juiz de outra vara de execução fundada em título extrajudicial. É um caso absolutamente similar e fui lá falar com ele, porque gostei muito da decisão que ele deu, é uma decisão nesse sentido, e eu até juntei a decisão dele nesse processo, para o senhor examinar, para ver porque é uma decisão muito bem construída, etc, etc. Ele está me apresentando um precedente, mas não é um precedente vinculante. O que ele quer extrair desse precedente é um efeito persuasivo, não é um efeito vinculante. Ele quer me persuadir por meio do precedente. Os precedentes todos têm efeito persuasivo. Apenas alguns têm efeito vinculante. Outra coisa a ser observada, com o incremento de um sistema de precedentes judiciais vinculantes, reduzem-se, obviamente, as possibilidades de proferimento de decisões distintas para casos similares. Mas percebam, reduzem-se, não se aniquila, fica reduzido. Por quê? Porque nós temos um sistema montado para julgamento de casos repetitivos. E uma vez identificando-se que há importância política na repetição daqueles casos, pode aí haver o acionamento de um dos institutos de julgamento de casos repetitivos. Quais são eles? O incidente de resolução de demandas repetitivas, que foi idealizado para o julgamento de casos repetitivos em tribunais inferiores, o recurso especial repetitivo, que obviamente é disciplinado para o julgamento de casos repetitivos no âmbito do STJ, e o recurso extraordinário repetitivo, que foi idealizado para julgamento de casos repetitivos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Fixadas as teses, por meio de julgamento de casos repetitivos, todos os órgãos julgadores daquele mesmo tribunal e todos os órgãos julgadores que estão vinculados àquele tribunal, abaixo, são obrigados a seguir. Então, eu reduzo a possibilidade de proferimento de decisões distintas para casos similares. Mas eu não impeço radicalmente, não tem como. Por quê? Porque eu posso ter casos similares, mas cuja similaridade não gera uma repetitividade que justifique a criação de um incidente de resolução de demandas repetitivas ou a utilização do rito do recurso especial repetitivo e do recurso extraordinário repetitivo. Não há importância política. São situações parecidas.
Mas não é a mesma situação, não há esse reflexo suficiente para gerar o acionamento de um instituto de julgamento de casos repetitivos. Nesses casos, continua havendo possibilidade de proferimento de decisões distintas. Por isso que está escrito ali é redução e não fim da possibilidade de proferimento de decisões distintas para casos similares. Um terceiro aspecto há o incremento desse sistema de precedentes judiciais vinculantes, resulta, por óbvio, por incrementar a segurança jurídica, ante a previsibilidade da solução a ser dada aos casos quanto aos quais houver precedente vinculante. Isso é um dado interessante. Como assim? Porque veja só, se a última palavra a respeito de determinado assunto é do Superior Tribunal de Justiça, e o Superior Tribunal de Justiça já fixou uma tese nesse sentido, e tendo sido fixada a tese nesse sentido por ocasião de julgamento de casos repetitivos, no caso do STJ, na quase totalidade das vezes, recurso especial repetitivo, tendo fixado essa tese, os juízes vão julgar de acordo com essa tese. O que é que isso pode gerar? Por exemplo, aquele que estava inconformado com a situação e que achava que podia reverter a situação provocando o Poder Judiciário, não vai tentar mais futucar o Poder Judiciário, porque já sabe que a decisão a ser proferida, com muita probabilidade, será uma decisão adversa aos interesses dele. E daí decorrem ônus da sucumbência. Ele não tem interesse em se submeter a esse tipo de adversidade. Então, esse incremento da segurança jurídica produz como efeito principal efeito, um desestímulo à formulação de pleitos contrários a precedentes judiciais vinculantes, do que decorre a extirpação de um fator de desestímulo ao crescimento econômico. Se há outros fatores de desestímulo, esse aí, o decorrente de haver uma grande chance de decisões distintas serem proferidas para casos similares, esse tem a sua importância reduzida. Se não extirpado esse fator, pelo menos uma significativa redução desse fator. E como efeito prático, de ordem metajurídica, decorrente disso tudo, o que se espera? Uma redução do número de novos processos. É verdade isso. Na medida em que os precedentes judiciais vinculantes vão sendo fixados pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça, a tendência natural é que, por exemplo, se se trata de um precedente relativo ao desenvolvimento de certa atividade econômica para a qual existe uma agência reguladora, obviamente que essa decisão do Supremo, essa decisão do STJ vai ser invocada pela agência reguladora, que vai espalhar isso para todas as pessoas jurídicas que atuam naquele campo, para que passem a atuar em consonância com o precedente. Então, eu reduzo as chances de violação de direito, e, havendo violação de direito, já se sabe qual é o potencial que existe para que a solução seja aquela prevista naquela tese que foi fixada a respeito daquele assunto. Não há à toa, nós temos aí já 1000 e tantas teses fixadas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, um volume também grande de teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, e com isso já se sabe, com antecedência, quanto a esses casos, qual é a solução que será dada, com uma óbvia inibição para aqueles que estavam posicionados de modo contrário ao que foi fixado no precedente, inibição de provocação do Poder Judiciário. Portanto, meus queridos, se o nosso sistema, de um lado, ao assumir o Estado democrático de direito que já existia para dentro do processo, dentro do ambiente processual, isso conduz a um aumento na demora do processo, de outro lado, a fixação de precedentes tem um amplo potencial para reduzir o ingresso, o surgimento de novos processos.
E aí o efeito a ser colhido é um efeito a longo prazo. O efeito a ser colhido é um efeito a longo prazo. Está montado aí, portanto, o quadro, por assim dizer, político que conduziu a esse incremento na produção, no sistema de precedentes judiciais. O que surge logo em seguida a constatação da existência desse incremento são duas indagações básicas, e com certeza passa pelas nossas cabeças. A primeira, com esse sistema assim ampliado de precedentes judiciais obrigatórios, o Brasil estaria adotando o sistema common law? Common law? Primeira pergunta. Será que é realmente common law? O que é que distingue a common law do civil law? Aí muita gente diz assim, não, o que distingue é que no âmbito da common law não há um volume grande de textos normativos, de leis escritas lá, seguem-se as posições dos tribunais. Bom, estudos feitos por um doutrinador da estirpe da confiabilidade de Luiz Guilherme Marinoni demonstra que há, muitas vezes, em estados americanos, e o regime lá é de common law, produção de textos legais em volume maior do que se produz aqui no Brasil. Portanto, é falsa essa impressão de que no sistema de common law não existem leis. O que existe no sistema de common law, aí é importante a gente pontuar, é a valorização das decisões judiciais. Olhem só como as coisas se dão. Todos nós sabemos que o modelo de controle de constitucionalidade de leis é nosso, é inspirado no modelo americano, que, aliás, inspirou praticamente o mundo todo. É inspirado no modelo americano. Olhe como as coisas são, viu? Olhe como as coisas são. O que é que acontecia? Por que no modelo americano? Um famoso caso, Madison versus, não sei, esqueci o nome do caso, foi julgado pelo juiz Marshall, ele chegou à conclusão de que determinada norma era incompatível com a Constituição. Resumidamente, foi isso. Mas por que lá nos Estados Unidos chegou a isso e em outros lugares? Por que chegou primeiro lá? Os Estados Unidos eram colônia inglesa. Na Inglaterra, sempre houve valorização das decisões judiciais. E, como eu cheguei a pontuar num dos encontros nossos aqui, as leis eram produzidas à luz do que os tribunais decidiam. E os juízes estavam habituados, a fazer um controle a respeito de quê? Da compatibilidade daquele texto legal com a posição que os tribunais já tinham. Com a proclamação da independência americana, o exercício mental passou a ser o quê? O cotejo, o exercício para ver se havia harmonia, compatibilização entre aquele texto legal e a Constituição. Então, começou nos Estados Unidos essa percepção de que as decisões judiciais têm condição até de afastar leis. Um objetivo meu aqui, e não à toa o nosso primeiro encontro versou sobre isso, e esses slides que eu vou trazer aqui já foram por nós visitados antes. Eu quero lembrar apenas que nós temos um histórico, nós aqui no Brasil, tudo isso é no âmbito daquela pergunta a respeito de se estamos no common law, civil law, e o que é que distingue um do outro. Então, veja só, nós aqui no Brasil, a gente costuma dizer, foi isso que eu aprendi na faculdade, que o Brasil segue o regime da civil law e não da common law. Isso é o que se ensina. Então, nós estamos atrelados a um modelo romano-germânico e não a um modelo anglo-saxônico. É bem assim, certo? Mas vamos ver o que é que, eu já pontuei nesses slides, o que é que distingue efetivamente esses dois modelos? O que é que há de interessante? Veja só, em todas as duas situações, o que houve foi a constatação pela sociedade de que teriam que ser criados meios para conter os poderes do soberano. Eu usei a expressão bem ampla, conter os poderes de quem detém o poder. No caso da Inglaterra, esse movimento
se consolidou por meio da chamada Revolução Gloriosa. Na verdade, é o final de um período revolucionário iniciado nos anos 40, dos anos 1640 e poucos, e que terminou em 1688. Ao lado da Revolução Gloriosa inglesa, eu estou repetindo o que eu falei no primeiro encontro, houve a Revolução Francesa. Mas a Revolução Francesa foi 101 anos depois do fim da Revolução Inglesa. A partir da Revolução Inglesa, as medidas tomadas sempre foram medidas de depósito de confiança nos jogadores, nos juízes, porque os juízes ingleses eram juízes arretados, não eram juízes quaisquer. Há uma história que eu não sei se é verdadeira, de que uma vez preso Napoleão na guerra da Inglaterra com a França, com Napoleão pelo meio, preso Napoleão, ele foi colocado dentro de um navio, e o comandante do navio recebeu ordem expressa do comandante militar dele, no sentido de não parar em nenhum porto inglês, porque havia risco de o juiz mandar soltar Napoleão. Porque a prisão era uma prisão feita na guerra, mas não atendia às exigências do sistema jurídico inglês. Para vocês terem uma ideia da confiança que era depositada nas decisões do juiz. Muito diferentemente disso, os juízes franceses eram considerados terríveis, vinculados ao poder, cediam às mais diversas pressões e desejos. Bom, obviamente que o fruto dessa Revolução Gloriosa inglesa não gerou qualquer ambiente para reduzir o campo de atuação do pensamento do magistrado, porque não havia razão para isso. Ao passo que, no caso da Revolução Francesa, todo o empenho foi no sentido de fechar espaço para o juiz pensar. Ora, se eu tenho que fechar espaço para o juiz pensar, eu preciso criar textos normativos dos quais se extraiam normas claras e o juiz não tenha outro caminho que não aplicar aquela norma que foi criada para ser aplicada naquela situação. Então, qual é a diferença básica entre um sistema e outro? O significado, a importância que cada um atribui aos textos normativos e a função que o juiz exerce diante deles. Veja o que eu disse quanto à Inglaterra. Havendo um texto normativo, o juiz verifica se ele está compatível com o que os juízes decidem. Veja o que acontece no mundo da Revolução, fruto da Revolução Francesa. O juiz tem que olhar para o texto normativo e não questionar o que está no texto normativo. Afinal de contas, é aquela história, vai ter um apontamento daqui a pouco, o juiz tem que ser a boca da lei. Qual é o traço comum, todavia? Veja que os momentos políticos separados por 101 anos e as realidades políticas eram outras, comparado uma e outra eram diferentes. Mas um traço comum havia. Todo mundo queria segurança jurídica. Só que a segurança jurídica, no ambiente inglês, passava por um respeito aos juízes. No ambiente francês, passava por uma desconfiança nos juízes. Então, do que é que decorre? O que é fruto disso? Eu tenho, no caso do ambiente inglês, um reforço da solução das decisões judiciais, criando, porque a criação foi depois, o chamado stare decisis, a pronúncia é essa mesma, né? Porque na língua inglesa eles falam stare decisis, é uma expressão romana, stare decisis. Então, a solução encontrada foi o stare decisis. O que é o stare decisis? Fixado o precedente, os julgamentos têm que ser no mesmo caminho. E qual foi a solução encontrada no âmbito da civil law? Produção de textos normativos, porque o juiz é a boca da lei. Para ele ser a boca da lei, tem que ter lei, senão ele não tem boca. Então, foi nesse contexto que veio, na época, um Código de Napoleão com 2.281 artigos. Hoje, o Código Civil nosso tem mais ou menos isso aí. Mas isso aí, na época, era um absurdo. Como até hoje é um absurdo o que aconteceu na Prússia, o Código Prussiano de Frederico II, que tem 17 mil artigos. Qual era o objetivo dessa produção normativa? Prever tanto quanto possível as situações que poderiam acontecer e, diante dessa previsão, dizer qual era a solução. Mas a vida não fica presa àquilo que alguém que faz um texto normativo acha que vai acontecer, porque existem variações, novidades, né? Então, é um exercício inglório. No âmbito do regime do civil law,
a tentativa de amordaçar o juiz, porque ele não merecia realmente confiança, amordaçar o juiz, ela chegava num ponto tal assim, ó, se houvesse uma dúvida a respeito da aplicação da norma, dúvida interpretativa, o juiz não julgava. Ele mandava consultar o parlamento. Era chamada consulta interpretativa autorizada. Olha o nível de desconfiança. Olha como as coisas são. Isso aí nós herdamos. Isso é um atraso. É um atraso. Ah, Saló, mas isso não tem a ver com a qualidade do magistrado? Não. Isso tem a ver com a qualidade do sistema jurídico. Qualidade moral de magistrado, ela é aferida ou controlada mediante a adoção de um regime disciplinar adequado. De sorte é que quem sai da linha seja adequadamente punido e, se for o caso, extirpado da magistratura. Então, a solução não é imaginar que tem que haver uma produção volumosa de textos normativos, porque é impossível produzir textos que regulem todas as situações que podem acontecer na vida. É por isso que não dá, nem de longe, para a gente dizer que o juiz é a boca da lei. Não é, nem nunca foi. Para se ter ideia, na França, o juiz era proibido de interpretar. Proibido de interpretar. É uma coisa absolutamente ilógica. Não há como se extrair de um texto um sentido, nem que seja o sentido literal, se eu não interpretar. Não tem como. Eu estou interpretando, literalmente, mas estou interpretando. Estou interpretando. Meus queridos, afinal de contas, como é que a atividade jurisdicional se dá? Será que a atividade jurisdicional ela vai se dar como se imaginou à época da Revolução Francesa? E não precisa ir longe, não. Até pouco tempo. Até pouco tempo, eu considero pouco tempo, né? Porque eu ouvi nos bancos da faculdade, aonde existir claro na lei, aonde houver clareza legal, não é dado ao magistrado fazer questionamentos. Outras expressões que diziam, como é, meu Deus, o que o legislador não distinguiu, ao intérprete não é dado distinguir. Tudo conversa fiada, tudo conversa para boi dormir, porque a vida não é assim. Não é porque, Saló defende uma linha de entendimento assim. Não é a linha de entendimento, não, é a vida. A vida. Como é que a atividade jurisdicional se desempenha? Imagine um caso concreto. O quê? Imagine esse caso concreto que está aí posto. Um consumidor postula em juízo a reparação por um dano ou por um furto, não é roubo, hein? Furto, ocorrido no estabelecimento de uma empresa. Aí, você vai para o Código de Defesa do Consumidor. Certamente vai estar lá essa previsão dessa responsabilidade. Não tem. Não tem. Então, não vou encontrar um texto normativo que discipline essa matéria. Mas eu tenho que dar uma solução. A atividade jurisdicional tem que ser prestada. A solução vai ter que ser dada. Entra em cena, então, a argumentação jurídica. Entra em cena a argumentação jurídica. Bom, e aí? É caso de indenizar? Não é caso de indenizar, mas acontece dano. Um carro bateu no outro, é fato de terceiro. Furto, foi um sujeito ladrão que foi lá e furtou, é fato de terceiro. O estabelecimento vai ser responsabilizado por isso? Olha a discussão. Discussão de um lado, discussão do outro. Não, tem que ser responsabilizado. Afinal de contas, por exemplo, ele ofereceu estacionamento como uma comodidade para atrair a clientela. Se ele espera obter vantagem do estacionamento que ele ofereceu, ele tem que dar segurança no estacionamento. Então, num caso desse que envolve dano ou envolve furto, qual foi a solução encontrada e que virou enunciado de súmula do STJ? A solução foi essa aí. A empresa responde perante o cliente, esse é o enunciado de súmula do STJ, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estabelecimento. Está aí. Enunciado número 130 da súmula do STJ. Esse enunciado decorre, como todo enunciado de súmula, de seguidos julgamentos no mesmo sentido. Quando há seguidos julgamentos no mesmo sentido, e a gente vai tratar disso bem detalhadamente daqui a pouco para entender o que é um precedente, forma-se, a partir daqueles precedentes
que foram daquele julgamento gerando precedentes isolados, aqueles precedentes sendo no mesmo sentido, criam um quadro de jurisprudência dominante, que se realmente se consolida, produz-se então um enunciado da súmula do tribunal respectivo. Obviamente que esse enunciado de súmula aí não pode sair do tipo de caso concreto que foi julgado. Percebam que aí não há alusão a roubo. Fala em furto e dano, não fala em roubo. Perfeito? Agora veja aqui, 2023, STJ, 2023, 14 de março de 2023. O STJ, conferindo interpretação extensiva à súmula número 130 dele próprio, entende que estabelecimentos comerciais, tais como grandes shopping centers e hipermercados, ao oferecer estacionamento, ainda que gratuito, respondem pelos assaltos à mão armada, já estou no roubo agora, assaltos à mão armada praticados contra os clientes quando, apesar de o estacionamento não ser inerente à natureza do serviço prestado, o estacionamento de um supermercado, debaixo da loja, não é inerente à natureza do estabelecimento, que é estabelecido de compra e venda. Mas quando, apesar de o estacionamento não ser inerente à natureza do serviço prestado, gera legítima expectativa de segurança ao cliente, em troca de benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto ao consumidor. Bom, com exceção da hipótese em que o estacionamento representa uma mera comodidade, é uma área aberta, gratuita e de livre acesso por todos, não é destinada apenas à clientela. Isso é uma exceção. Ali já é diferente um pouco a situação. Se eu não tenho uma área para carros poderem estacionar independentemente de vir ao meu estabelecimento ou não, aí eu não estou enquadrado nesse caso que foi examinado. Mas percebam que houve julgamento pelo STJ de um caso concreto, o STJ já tinha uma posição firmada quanto a furto e dano de veículos, e agora cria uma situação que envolve roubo. Esse caso concreto aí foi assalto ocorrido no momento em que a pessoa pegava na entrada, na cancela, para pegar o ticket para poder entrar no estacionamento. Então, a defesa do shopping dizia que o assalto se deu fora das dependências do imóvel, porque a pessoa não havia ingressado ainda no estacionamento. Bom, aí o que a STJ disse? Beleza, mas acontece que quem criou esse obstáculo para a pessoa entrar direto foi você. Se a pessoa pudesse entrar direto sem passar pela cancela, não seria assaltada. O assaltante se valeu do fato de você criar esse obstáculo aí para a pessoa ter que abrir porta, abrir janela para pegar o ticket. Então, ampliou o STJ esse entendimento. Eu tenho aí um precedente, que, todavia, não é um precedente firmado no julgamento de casos repetitivos, mas é um julgamento de um tribunal superior. E a cultura dos precedentes hoje já está bem assimilada pelos magistrados, de um modo tal que é bastante um julgamento dessa ordem para que os julgamentos das demais instâncias inferiores, sigam essa mesma linha de compreensão. Então, percebam, minhas queridas, meus queridos, vamos pegar esses dois casos aí, que são casos que foram julgados pelo Superior Tribunal de Justiça com base em uma análise a respeito de diversas normas. Há um conjunto normativo, porque não tem uma norma escrita em algum lugar que diz isso aí. Foi realizado um exercício intelectual para identificação, a partir do conjunto formado pelo sistema jurídico, identificação da norma que não foi extraída de um texto específico, da norma que será aplicada no caso concreto. Então, para ficar com o enunciado 130, qual é a norma? A norma que foi extraída do sistema, não foi extraída de um texto normativo. A norma é aquela segundo a qual, ficando no enunciado 130, a empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento. Bom,
Identificada a norma, qual é o caso concreto? Um cliente foi vítima de um furto de veículo ocorrido no estacionamento de uma empresa. Então, essa norma aplicada a esse caso concreto gera a norma individualizada do caso concreto. Qual é a norma individualizada do caso concreto? Vamos supor que seja acolhido integralmente um pedido em tal sentido. Diante do exposto, acolho o pedido para o fim de impor ao réu a obrigação de indenizar o autor no valor de R$100.000. Aquela norma individualizada daquele caso, segundo a qual a norma, aquela pessoa jurídica deverá pagar àquela pessoa natural a quantia de R$100.000, é uma norma. É uma norma que vincula esses dois sujeitos. É uma norma que, se não for cumprida, o sujeito credor executa. Então, é a norma. Impõe conduta, é norma. Impõe conduta, é norma. Mas, ao lado dessa norma individualizada, que foi criada para este caso concreto, eu somente criei ela porque eu identifiquei uma norma geral que eu entendi, analisando o sistema, que é a norma que deve ser aplicada para que se extraia a norma individualizada do caso concreto. É por isso que é muito tranquilo a gente poder dizer que, na atividade jurisdicional, o órgão julgador desempenha um papel criativo. Não é criativo no sentido de criar norma que não existe. É criativo no sentido de reconstrutivo. É criativo no sentido de que existe um raciocínio intelectual. Não é nada mecânico. Então, há uma atividade criativa, que é a atividade voltada para a identificação da norma geral que deverá ser aplicada no caso concreto, e há a partir do desempenho desse papel criativo, a produção da norma individualizada do caso concreto. Então, percebam bem, nessa história dessa atuação aí, com esse papel criativo, resultaram dessa história pelo menos duas normas. Quais normas? A norma geral, que foi identificada no sistema, no exemplo dado, furto ou dano ocorrido no interior do estabelecimento comercial contra o cliente gera indenização, essa é a norma geral, e a norma individualizada, segundo a qual aquela pessoa jurídica tem que pagar àquela pessoa natural R$100.000. Então, ao lado desse papel criativo consistente nesse exercício intelectual, há um papel normativo na atividade jurisdicional. E esse papel normativo cresceu de modo muito pujante a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo. Eu concluí que a atividade jurisdicional, ao lado do papel criativo, exerce também um papel normativo, consistente na identificação da norma geral que deverá ser aplicada naquele caso concreto, e em tantos casos concretos similares quanto surgirem, e da norma individualizada daquele caso concreto, que é aquela norma segundo a qual uma pessoa jurídica, no exemplo dado, tem que pagar uma pessoa natural uma determinada quantia. Certo? Então, aí eu chamei a atenção de vocês. Agora é preciso que a gente identifique o que é precedente. Chegaram a ouvir quando eu falei do Dr. Paulo Pimenta? O exemplo? Sim. Pronto. Então, veja só. Qualquer decisão judicial em que se identifique com clareza qual foi a base fática levada em consideração para proferimento da decisão, e que identifique com clareza quais foram os fundamentos determinantes dessa decisão, essa decisão é um precedente. Salô, então toda decisão é um precedente. É falso. Eu tenho decisões defeituosas, sem fundamentação, não é precedente. Eu posso ter uma decisão de um tribunal, por exemplo, em que 3 julgadores se posicionam no sentido de que deve ser dado provimento ao recurso. Sucede que cada um deles o faz por um motivo distinto. Não é um precedente.
para que haja o precedente, para que eu diga que há um precedente, e eu não estou falando de precedente vinculante, eu estou falando apenas de um precedente judicial, é preciso que seja identificável qual é o caso concreto, é preciso que seja identificável qual foi a argumentação jurídica travada e, portanto, qual foi a norma jurídica geral que foi identificada para aplicação naquele caso concreto, e aí, somente aí é que eu vou ter o julgamento, a decisão. Quando eu tenho diversos precedentes no mesmo sentido, eu vou formando uma jurisprudência. Jurisprudência, meus queridos, é uma palavra, 99% de vocês sabem, mas como eu vejo na prática muita gente falando de forma equivocada, eu vou, pelo menos, tentar ver aqui, baseado nesse 1, 2, 3% aí que pode não entender. Jurisprudência é substantivo coletivo, é igual cardume, é igual rebanho. Ninguém chega e diz assim, achei uma jurisprudência. Se achou um precedente. Jurisprudência é se eu tiver diversos no mesmo sentido. Aí eu tenho a jurisprudência. Então, jurisprudência. E eu posso ter jurisprudências da mesma forma que eu posso ter cardumes. As jurisprudências do TRF1 e do TRF2 não são harmônicas quanto a tal assunto. Pronto. Mas eu estou aludindo a um substantivo coletivo. Jurisprudência não é precedente. Professor, tem uma jurisprudência do STJ aqui, eu já estranho como fala uma jurisprudência, né? Seria a jurisprudência do STJ em tal sentido. Isso aqui é um precedente, não é uma jurisprudência. Pronto. Se os precedentes são no mesmo sentido, forma-se uma jurisprudência. Quando essa jurisprudência se consolida, o tribunal se sente estimulado a produzir um enunciado na sua súmula. Então, a súmula do tribunal é o conjunto de enunciados. Esses enunciados, percebam, esses enunciados, eles são construídos em razão do fato de haver uma jurisprudência dominante. E essa jurisprudência dominante decorre, de sua vez, da circunstância de haver diversos precedentes no mesmo sentido. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que enunciado de súmula não é precedente. Oxe, mas não estava dizendo que é obrigado a seguir? Não estou dizendo que não é obrigado a seguir. Eu estou dizendo que, tecnicamente, o enunciado da súmula de um tribunal, enunciado da súmula de um tribunal, na verdade, é um extrato de precedentes, no mesmo sentido. Mas não é um precedente. Por quê? Porque o enunciado da súmula decorre de uma jurisprudência dominante, que se forma quando diversos precedentes estão no mesmo sentido. Então, o enunciado da súmula é um extrato de um conjunto de precedentes. É isso que é o enunciado da súmula. Sondado mais. Vocês vão falar direto, súmula 130, na decisão do STJ, estava lá, súmula número 130, súmula tal do STJ, súmula 250 do STJ, súmula 700 ou súmula 410 do Supremo Tribunal Federal. Olhem só, tecnicamente, cada tribunal tem uma súmula. O único tribunal que tem duas súmulas é o Supremo, que tem a súmula comum e a súmula vinculante. Agora, o que é súmula? Súmula é o diminutivo de suma, resumo. Então, a súmula de um tribunal, ela contém um resumo das posições daquele tribunal a respeito dos diversos temas. Como esses temas são diversos, eu preciso ter uma organização mínima, razão pela qual, quando eu produzo o enunciado que integrará o resumo, eu numero. Então, o número é do enunciado, não é da súmula. Há doutrinadores, como era o caso de José Carlos Barbosa Moreira, que era radical nisso. José Carlos Barbosa Moreira era temperamental. Se uma pessoa estivesse conversando com ele e falasse súmula 130, não converso mais com você. Não converso com você. Você fala com súmula 130, quer dizer, esse tribunal tem 130 súmulas. O tribunal só tem uma súmula.
Marco Aurélio de Mello fazia essa distinção. A maior parte dos julgadores não faz. Você pode até continuar falando, minha querida, meu querido, em súmula 130 do STJ. Mas quando falar, pelo menos se lembre que tecnicamente não é súmula 130. Ela é enunciado 130 da súmula do STJ. Aí está certo. São coisas, portanto, diferentes. Bom, se eu já fixei ali, já vi, então, o que é o precedente. O precedente será, agora vamos fazer tecnicamente, para que eu identifique o precedente, é preciso que eu identifique o caso concreto, é preciso que se identifique a argumentação jurídica que foi utilizada para identificação da norma geral do caso concreto e, finalmente, a norma geral do caso concreto. A norma geral a ser aplicada naquele caso concreto, ela terá que se expressar por meio de um texto. Olha, os nossos encontros todos se casam, viu? Um texto. Como é uma norma geral a ser aplicada no caso concreto, o texto por meio da qual se tenta expressar essa norma, como eu estava dizendo, para que eu identifique um precedente, eu tenho que ter o caso concreto, eu terei a argumentação jurídica que foi travada. Lembra daquele caso do STJ a respeito de dano ou furto no estacionamento, etc.? Não há um texto normativo do qual se possa extrair uma norma que solucione o caso, então é preciso construir essa norma. Construir no sentido de reconstruir, de identificar no sistema jurídico essa norma mediante aquele papel criativo. Então eu identifico a norma jurídica que deverá ser aplicada naquele caso concreto. Quando eu identifico, eu vou expressar essa norma, escrever ela. Eu vou produzir um texto. O objetivo meu ao produzir esse texto é fazer com que o leitor desse texto saiba qual foi a norma geral que eu entendi que deve ser aplicada naquele caso concreto. Mas será sempre um texto. É um texto normativo. Foi esse ponto que, me parece, o som faltou. Veja como as coisas se casam. No nosso primeiro encontro, não à toa, eu me dediquei a falar da distinção entre texto normativo e norma. E eu disse assim, toda norma pode se expressar por meio de um texto normativo, claro. Mas há normas que eu não extraio de um texto normativo. Não é um texto bonitinho lá para eu extrair. Mas quando eu a extraio, mesmo ela não fazendo parte de texto normativo nenhum, eu posso escrever um texto a respeito dela. Como o STJ escreveu aquele texto que alude ao direito a receber uma indenização do consumidor que sofrer no seu veículo dano ou furto no estacionamento do estabelecimento. Isso não está na lei. Aquilo ali é a norma geral que o STJ entendeu que deve ser aplicada no caso concreto e produziu aquele texto. Esses 3 trecos que aí estão, meus queridos, esses 3 são os chamados elementos do precedente judicial. O precedente é formado por esse conjunto. O precedente é integrado pelo caso concreto, pela argumentação jurídica e pelo texto do qual se extrai a norma jurídica geral aplicável ao caso concreto. Que na doutrina fala norma jurídica geral do caso concreto. Mas lembra sempre, é norma jurídica geral aplicável ao caso concreto. Essa norma jurídica geral que está expressada nesse texto é o que a gente vê do precedente. É o que a gente vê. É por isso que a gente diz que o núcleo do precedente está ali, naquele texto do qual se extrai essa norma jurídica geral. Como todo texto, esse texto tem que ser interpretado. E aí não sei se vocês se recordam do nosso último contato, quando eu lancei uma instigação. Eu disse assim, será que a forma de se interpretar o texto que materializa um precedente é a mesma forma de se interpretar um texto da lei? Ambos são textos normativos. Mas será que eu vou usar a mesmo critério para interpretar? Então eu preciso perceber qual é a peculiaridade que existe para a interpretação do texto que foi elaborado
para que dele se extraia um precedente. Meus queridos, olhem só. Quando a gente faz uma pesquisa no STJ e acha lá, por exemplo, um enunciado da súmula do STJ, automaticamente embaixo tem um elenco dos casos que foram julgados, cujo julgamento ensejou a produção daquele enunciado de súmula. Certo? Portanto, olha só, aquele texto, ele foi produzido tendo em vista o que já aconteceu. Por outras palavras, diversas decisões precedentes foram proferidas no mesmo sentido, tendo em vista a similitude de casos concretos, tendo em vista a similitude, a argumentação jurídica que foi apresentada, as soluções dadas nesses casos, portanto, esses precedentes estão no mesmo sentido, há uma jurisprudência, e agora essa jurisprudência formada me permite fazer um enunciado de súmula. Mas mesmo que não existisse enunciado de súmula, eu poderia dizer, a partir desse precedente, qual é a norma geral do caso concreto. Pronto. Não vai ser vinculante, mas será um precedente. Como é que eu interpreto esse texto? Como é que eu interpreto um acórdão? Como é que eu interpreto o enunciado de súmula? Há uma diferença substancial entre o texto normativo de um precedente e o texto normativo da lei. Por quê? Porque o texto normativo da lei é voltado para disciplinar situações futuras. Tem uma visão prospectiva. A visão é prospectiva. E como as situações mudam, você pode ir mudando a interpretação daquele texto. O texto do precedente é para estratificar, materializar, concretizar situações passadas. Então, enquanto no texto legal eu olho para frente, no texto precedente eu olho para trás. Como é que eu sei se o precedente deve ou não ser aplicado nesse caso? Não é lendo o texto e dizendo, não, isso aqui é aplicável, porque às vezes esse texto é defeituoso. E como é que eu vou saber que o texto é defeituoso? Eu vou verificar o caso concreto e a argumentação jurídica, aqueles dois outros elementos. Então, é nessa situação, exatamente nessa situação, que você pode concluir, olha, esse precedente aqui não é aplicável a este caso meu, porque esse caso meu é distinto do caso que gerou o precedente. Entenderam aí o mecanismo de distinção? É por isso que você, quando não aplica o precedente, você fala, não, é porque o caso é distinto, é o chamado distinguishing. Então, para eu saber se um precedente é aplicável ao meu caso, eu forçosamente tenho que observar se a base fática, o caso concreto que gerou a produção daquele precedente é ou não similar ao caso concreto que está nas minhas mãos. E, quanto à argumentação jurídica, eu tenho que ver se houve ou não houve a superação desse precedente. Então, vamos dar um exemplo prático, para vocês verem a amplitude de um precedente. Isso aqui que eu vou falar não aconteceu, certo? Foi um dia que eu estava inspirado, criei essa situação que vocês vão ver aqui agora. Imaginem uma escola. Está em uma escola bonitona, essa escola bonitona, ela está de frente para esse visual aí, ó, para a praia, uma coisa linda essa escola. Bom, mas pelo fato de essa escola estar virada para uma praia, é comum que estudantes, alunos, resolvam circular na área privativa da escola, não estou nem falando em sala de aula, com trajes de banho. Então a escola coloca uma placa na porta, proibido o uso de trajes de banho. Pronto. Vamos imaginar, então, que esse assunto tenha sido judicializado. E aí, no julgamento, vamos imaginar que seja um tribunal, que já está no grau de recurso. No julgamento, os julgadores começam a debater. E, no final das contas, a indagação é, pode ou não pode a escola disciplinar
o tipo de traje que ela vai tolerar nas suas dependências? Essa é a pergunta. Se a pergunta for respondida positivamente, você vai ter, na fundamentação da decisão, uma afirmativa mais ou menos assim: inclui-se entre as atribuições das instituições de ensino a disciplina a respeito do uso de trajes para aqueles que frequentam o espaço por ela administrado. Como se inclui? Rejeita o pedido do aluno que queria circular em traje de banho. Essa é a norma individualizada do caso concreto. Rejeita o pedido. Meu rei, de traje de banho, não. Qual foi a fundamentação? Quais foram os fundamentos determinantes? Qual foi a norma geral aplicada no caso concreto, que não está em lugar nenhum? É a norma segundo a qual o órgão julgador identificou que existe, segundo a qual inclui-se entre as atribuições das instituições de ensino a disciplina a respeito do uso de trajes por aqueles que frequentam o espaço por ela administrado. Vamos supor agora que, mais adiante, essa instituição de ensino coloque em cena uma outra proibição. Proibido o uso de camisas e blusas sem mangas. Pronto, é uma nova proibição. Percebam que no que toca a trajes de banho, vamos supor que tenha sido um aluno só que criou essa dificuldade toda. O aluno resistiu, porque ele quer andar com traje de banho na área da escola. O pedido dele foi rejeitado. A coisa é julgada. Ele não vai poder mais andar com traje de banho na escola. Perfeito, a coisa é julgada. E o precedente foi formado. Vamos imaginar agora que a escola baixa essa outra norma proibitiva, proibindo o uso de camisas e blusas sem mangas. O outro aluno ou aluna ingressa na justiça. Não é o mesmo do traje de banho. Ingressa na justiça. Veja só, é outra pessoa, não tem nada a ver com o aluno anterior. A matéria discutida lá foi traje de banho, aqui agora é camisa ou blusa sem manga. Podia até ser o mesmo aluno, mas se fosse o mesmo aluno, a discussão não é a mesma discussão que ele travou antes, que a discussão anterior era relativa a traje de banho, e agora é camisa ou blusa sem manga. Portanto, o assunto é outro. Mas, se essa norma proibitiva está dentro de uma... Olha o casamento das nossas aulas. Razoabilidade. Essa norma proibitiva está dentro de uma razoabilidade. Eu vou resolver esse caso mediante o uso do mesmíssimo precedente de que eu me vali para julgar o caso relativo à proibição de traje de banho. Então, eu vou julgar o caso como? Trata-se de uma discussão quanto a se pode ou não pode a instituição de ensino disciplinar o uso das vestimentas que são utilizados, os trajes são utilizados na área por ela administrada. Bom, no caso aí, a instituição de ensino resolveu proibir o uso de camisas e blusas sem mangas. Há razoabilidade nisso? Vamos supor que pelo ambiente desse local aí, haja razoabilidade nisso. Então, esse caso aí, vai ser julgado, um caso a respeito de uso de camisas, ele vai ser julgado com base no precedente que foi formado a partir da discussão a respeito de traje de banho. Peraí, Salão, mas aí não, peraí. Você acabou de me dizer que eu tenho que comparar os casos para ver se o caso é distinto ou não. Aqui é traje de banho e aqui é camisa sem manga. Não, isso é um detalhe. O que está havendo é uma discussão quanto a se pode ou não pode a escola criar essas normas proibitivas. Não é por causa do traje de banho em si mesmo. Tanto não é por causa do traje de banho que, se for uma pessoa do sexo masculino, certamente está querendo andar de sunga. Se for uma pessoa de sexo feminino, está certamente andando de biquíni. Então, não importa o traje de banho. O que está em cena é, pode ou não pode a instituição de ensino criar esse tipo de disciplina. Como todo texto, esse texto aí, relativo a essa norma que foi criada por essa instituição de ensino, ele deve ser interpretado. Certo? Então, vocês percebem que sempre haverá o núcleo do precedente, e o núcleo do precedente é o texto que foi construído para que dele texto seja extraída a norma geral do caso concreto. É
essa norma geral do caso concreto, que é o núcleo do precedente. O texto materializa ela. E ela, para ser adequadamente identificada, eu tenho que olhar qual foi a base fática que foi trazida para apreciação e tenho que olhar qual foi a discussão jurídica que foi travada. Então, meus queridos, eu interpreto precedente olhando para trás. Eu não interpreto precedente com uma visão prospectiva. Sempre será olhando para trás. Sempre será verificando se naquele acórdão o julgamento se deu em face de um caso concreto similar ao caso para o qual eu estou invocando o precedente, ou para o qual o precedente foi invocado. Dentro da visão de precedente, é muito importante que vocês saibam da existência disso que aí está escrito. Obter dictum, expressão latina. Obter, lembra, não é obter porque o B não é mudo. Lembra óbito. Óbito, morte. Dictum, dito. É o dito morto. Há decisões judiciais que contêm pedaços que, se for tirado, não faz falta nenhuma. Então, vamos imaginar, por exemplo, o tribunal está julgando um caso em que se discute se o juiz era ou não era competente em termos absolutos para proferir aquela sentença. A questão, pois, diz respeito, é referente à competência absoluta. Vamos imaginar que no acórdão, um acórdão unânime, exista um texto assim. Vamos imaginar. Apesar de o magistrado haver julgado a causa com acerto no que diz respeito à aplicação do direito material, a verdade é que ele não tem competência absoluta para processar e julgar a causa, não tem, então essa decisão ela tem que ser invalidada e os autos têm que ser remetidos para o juízo que tem competência absoluta para tanto. Aquele trecho que disse assim, apesar de o juiz haver aplicado o direito material com acerto, não tem importância nenhuma. Porque o que importa é a conclusão que se chegou, quanto a se não há competência absoluta. É um dito morto. É um dito morto que comumente não tem aptidão para produzir efeitos jurídicos palpáveis. Mas vamos ver esse exemplo que eu dei. Esse processo vai agora para o juízo que é absolutamente competente. E o juízo que é absolutamente competente julga no mesmo sentido que o juiz anterior, que teve sua decisão invalidada, julgou. Aí, a mesma parte que recorreu, recorre, vai para o tribunal. Aquela turma do tribunal é uma turma preventa, vai ser ela que vai julgar. Não foi essa turma que disse que, apesar de o juiz haver aplicado com acerto o direito material, vocês percebem que o obter dictum, que por vezes não tem importância nenhuma, ele às vezes faz uma sinalização. Uma sinalização. É clara a sinalização nesse exemplo dado. Se os julgadores integrantes desse órgão fracionário do tribunal, se esses julgadores forem os mesmos, muito provavelmente esse recorrente não vai ter sucesso nesse recurso. Porque esses julgadores, lá atrás, quando examinaram competência, chegaram a dizer, e não era necessário dizer, nem adequado era dizer, chegaram a dizer que o juiz acertou no julgamento. Porém, não tem competência absoluta. Isso é o obter dictum, é o dito morto, que tanto pode ser um dito morto, que não vai servir para nada, como pode ser um dito morto, que sinaliza em algum sentido. Dentro da disposição política para a criação, para incremento de um sistema de precedentes, obviamente que o mínimo que se espera é que os órgãos julgadores passem a atuar em harmonia com os precedentes que vierem a ser formados. Existem deveres gerais dos órgãos julgadores
Deveres esses relacionados ao sistema de precedentes judiciais. São deveres importantíssimos, minhas queridas e meus queridos. Tem um artigo do Código, o 926, o caput do 926. É um dos artigos mais importantes do Código. Se alguém me pedisse para destacar 5 artigos importantes do Código, um seria esse aí, tranquilamente. Tranquilamente. O que é que diz esse tal desse caput do artigo 926? Olha então, vamos debulhar ele, vamos fazer como se faz com espiga de milho. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, ou seja, o conjunto das suas decisões, e mantê-la estável, íntegra e coerente. Vamos palavra por palavra. Vamos, locução por locução. Os tribunais. Será que essa alusão aí é apenas a tribunais mesmo? Quer dizer que eu, juiz de primeiro grau, posso pegar um caso idêntico e julgar da maneira A hoje, e amanhã de manhã pegar outro caso idêntico ao que eu julguei hoje e julgar de forma diferente? Tá? É razoável que isso aconteça? É razoável que eu, durante um mês, julgue todas as causas de tal teor no mesmo sentido. Passado um mês, vou julgar em outro sentido agora. Outro mês, vou julgar... Estou julgando tudo parecido. Agora, estou mudando periodicamente de entendimento. Não, eu tenho deveres que são deveres relativos ao cumprimento da minha função política frente à sociedade. Então, quando se fala tribunais, leia-se, todos os órgãos julgadores, inclusive os órgãos julgadores unipessoais, os juízos singulares, como é o caso dos juízes da seção judiciária da Bahia, incluídas, por óbvio, as subseções. A gente tem um problema com esse negócio de seção e subseção. Meus queridos, seção é o Estado todo. Subseção é cada pedaço dele, que está lá com seus juízes em separado. Não existe as subseções judiciárias da Bahia e a seção judiciária da Bahia. Existem as subseções e a sede da seção. A seção é o Estado todo. Há tribunais regionais que se organizam chamando a sede de subseção. São Paulo é assim. Em São Paulo, a sede é a primeira subseção judiciária, a da capital do estado de São Paulo. Tudo isso depende da organização do tribunal. Agora, é totalmente impróprio você dizer assim, isso aí é só para a seção judiciária, não pega as subseções. Não tem como. Se é a seção judiciária, pega o estado todo. Então, eu sempre uso... Eu sou juiz da 20ª Vara da seção judiciária da Bahia? Eu sou juiz da 20ª Vara da sede da seção judiciária da Bahia. E tem outra 20ª Vara em outro lugar? Não tem, mas podia ter. E primeira vara, como é que faz? Porque Vitória da Conquista tem mais de uma, Feira de Santana tem mais de uma. E lá, e quando é primeira vara? É primeira vara da sede da seção judiciária da Bahia. Primeira vara da subseção judiciária de Feira de Santana. Como o nosso tribunal não cuidou de dizer que aqui é uma subseção judiciária também, então só há uma forma de designar sede da seção judiciária. Mas não chamar apenas de seção. Seção pega tudo. Seção pega tudo. Pô, voltando agora. Todos os órgãos julgadores. Então, portanto, não se trata apenas de tribunais. Devem. Dever. É um dever. Veja só. Se é um dever, eu lanço a pergunta. É possível haver fiscalização? Fiscalização administrativa ou disciplinar? Olha, CNJ, esse juiz aí de tal unidade, ele tem aqui, diversos casos absolutamente similares, e cada um, esse cara decide de um modo diferente. Isso cria insegurança jurídica. Será que ele não tem que uniformizar esse modo de compreender? Será que não é dever dele uniformizar? Será que não está havendo um abuso dele nesse julgamento? E quando eu entro no campo do abuso, eu entro no campo administrativo disciplinar? Mas eu não estou falando apenas de juiz de primeiro grau, porque se eu digo que é um dever de todos os órgãos julgadores, e o próprio texto legal, aliás, fala em tribunais, então os tribunais também têm que cumprir esse dever, e se não cumprirem, estão sujeitos à fiscalização? Isso é uma pergunta que fica lançada. Mas os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência.
Não é dado ao órgão julgador proferir decisões divergentes entre si. Não é dado. Divergentes, eu falo, soluções distintas para casos similares. Isso é muito comum acontecer em tribunais, obviamente, porque lá há uma vastidão de órgãos julgadores. Você tem, às vezes, primeira turma, segunda turma, terceira turma, cada uma com a mesma competência, e muitas vezes essas turmas julgam de modo distinto. Essa situação, pois, de quebra da uniformidade, ela é uma situação mais que se candidata mais a acontecer nos tribunais do que nos juízos singulares. Deve uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável. A mudança de posicionamento dos órgãos julgadores deve ser justificada. E a sua eficácia, se houver mudança de posicionamento, deve ser modulada para se dar segurança jurídica a todos aqueles que discutem aquele assunto. Então, é dever do tribunal, é dever de todo órgão julgador manter as suas decisões uniformes e estáveis. Lembram-se daquele julgamento do Supremo Tribunal Federal? Todo mundo parou a vida para poder olhar aquilo ali, a respeito de é caso ou não é caso de manter a prisão em primeiro grau. No centro da discussão, em verdade, estava podia ou não podia prender Lula? Era essa a pergunta. E eu ali, assistindo o julgamento, doido para ver se alguém falava naquilo que, para mim, era o ponto fulcral. O tribunal antes dizia que não podia, agora disse que podia. Agora vai ter que dizer de novo se pode ou não pode. Que diabo é isso? Como é que é esse negócio? Vamos lá. Esse caso tinha que ser examinado à luz do cumprimento ou não do dever do STF de manter a sua jurisprudência estável. Se entender que é caso de mudar, tem que ter uma adequada fundamentação. Quem mais chegou perto disso foi a ministra Rosa Weber. No voto dela, ela caminhou, chegou perto e desviou. Mas aquilo ali tinha a ver com o dever de estabilidade da jurisprudência dos tribunais, bem como das decisões de qualquer órgão julgador. E essas duas últimas palavras, íntegra e coerente. Vejam só, esse texto aí, ele é de, se não me engano, tem dedo aí de Lênio Streck também. Mas esse texto aí alude, essa integridade e coerência, alude a conceitos que foram anunciados e discutidos por diversos doutrinadores, em especial Ronald Dworkin, americano. E então, essas expressões de integridade e coerência foram trazidas para o texto legal. Não há espaço, a partir do momento em que essas expressões são trazidas para o texto legal, não há espaço para você agora entrar nas discussões doutrinárias. Você tem que dar um sentido lógico, dogmático, a essas expressões aí. Então, a melhor maneira de você interpretá-las, entendo eu, é olhá-las inicialmente como uma só. Integridade e coerência implica consistência. A jurisprudência, as decisões dos órgãos julgadores devem ser consistentes. Em que sentido? Bom, consistentes quanto à integridade e à coerência. E como é que eu penso em consistência quanto à integridade? Meus queridos, o direito é um só. A sua aplicação deve sempre atender ao postulado hermenêutico da unidade de interpretação. Essa ideia de que o direito é um só, ela precisa ser constantemente visitada e lembrada, porque muitas vezes nós nos deparamos com doutrinadores das mais diversas áreas e os doutrinadores aludem à autonomia do direito tributário, autonomia do direito eleitoral, autonomia do direito processual civil, processual penal. Não existe autonomia. O direito é um só. Essa autonomia, se alguém quiser falar, que diga que é uma autonomia didática, no sentido de facilitar o estudo de certa área jurídica, mas essa área jurídica integra um todo, ela não está isolada.
Eu não tenho como aplicar normas de direito tributário sem entender certos conceitos de contabilidade, sem entender certos conceitos que são do direito civil. Eu não tenho como aplicar norma de processo civil sem entender certas coisas que são de direito civil e de outros tantos, direito constitucional. O direito é um só. Mas o que você quer dizer com o direito ser um só? Tudo bem, o direito é um só. E qual é o reflexo prático disso? Reflexo prático? Vou dar um exemplo prático. Vamos imaginar um casal recém-casado, começando a vida econômica, e que resolve investir no empreendimento. Abrir um pequeno comércio. Eles não têm dinheiro. E eles têm duas soluções na cabeça deles. Eles podem vender o único imóvel que tem, apurar o dinheiro e aplicar o dinheiro no negócio. Podem vender? Alguém pode ter dúvida que eles podem vender? Claro que eles podem vender. Podem vender, estão com pressa para iniciar o empreendimento. Podem vender, estando com pressa, o imóvel valia R$500 mil e mesmo assim eles venderam por 300. Porque entendem que o prejuízo que estão tendo naquele imóvel, com a venda do imóvel, eles podem tirar se começar o empreendimento agora. Não é possível? Perfeitamente possível. Perfeitamente possível. Está dentro da autonomia da vontade. Então, eles podem vender até por um preço significativamente inferior ao valor daquele bem. Se eles podem vender, eles podem tomar um dinheiro emprestado no banco e dar o imóvel em garantia. É o único bem residencial do casal. Raciocínio. Veja só, se eles têm autonomia para o mais alienar o imóvel, obviamente que tem que ter autonomia para o menos oferecer o imóvel em garantia. Ah, mas é o único bem imóvel do casal. Mas, nesse caso, você tem que aplicar o princípio do respeito à autonomia da vontade. Ah, isso é injusto. Como injusto? Já bem, só porque tomou dinheiro, só porque foi o banco que emprestou, você pode passar a perna no banco? Já bem. Não, ofereceu esse bem. Está oferecido bem, meu rei. Está oferecido bem. O banco pode ir em busca desse bem. O único bem imóvel residencial do casal? Pode. Pode. Eu estou olhando o direito como um todo. Eu estou olhando esse contrato bancário e falo assim, pô, o banco está querendo, usou como garantia aqui o único imóvel residencial do casal. Sim. Mas quando eu olho para a autonomia da vontade cá agora, não mais no contrato bancário, mas na possibilidade de alienar um bem, esse casal podia pegar esse bem que vale 500 e vender por 200, por 300, porque entendeu que valia a pena. Ora, se eles podem fazer isso, por que não podem oferecer garantia? É isso que eu falo que é a integridade do direito. É isso que eu falo. Se eu raciocinar que eles não podem oferecer em garantia, então eu posso interditar a vontade deles aqui também se eles forem vender por 200 mil. E posso? Não posso. Percebe? Então, é a isso que se alude quando se fala na integridade do direito. E quando se fala na coerência, o que se quer dizer é que as decisões judiciais não podem conter contradição interna, dentro dela própria, a tal da contradição que gera recurso de embargo de declaração, quando há, dentro de uma decisão, proposições entre si inconciliáveis. Mas o que é mais importante na coerência, não pode ignorar decisões anteriores. As decisões, elas têm que necessariamente conversar. Nelas tem que haver uma conversa, nem que seja uma conversa implícita com o passado. Veja, se no passado eu venho decidindo dessa maneira, eu posso continuar decidindo dessa maneira e não preciso conversar com o passado. Perfeito. Mas se em dado momento eu mudo de posição, eu preciso conversar com o passado, senão eu estarei sendo incoerente. Eu preciso dizer por que que antes eu julgava assim e agora mudei o meu posicionamento. Aí na Justiça Federal, isso é até mais do que necessário. Por quê? Porque, diferentemente do que se dá na Justiça do Estado, a gente tem uma clientela reduzida. Então, os advogados da União atuam em diversos processos e muitas vezes discutindo matéria similar
Aí, de repente, fala assim, ó, doutor João da Silva julga nesse sentido. Daqui a pouco vem a decisão de João da Silva em outro sentido. E João da Silva nem fez qualquer referência ao fato de que ele sempre decidiu de outra maneira. Não há coerência nisso. É a isso que se alude quando se fala em coerência das decisões judiciais. Certo? Então, há, meus queridos, esses deveres de uniformidade, estabilidade, integridade e coerência. Esses deveres são deveres que estão a serviço do fortalecimento do sistema de precedentes. Certo? E tanto assim é que você vê aí no parágrafo 1º que é fixado fixada uma posição, os tribunais, ó, a expressão correta, ó, os tribunais editarão enunciados de súmula. Tá certinho aí. Enunciados de súmula, enunciados correspondentes à sua jurisprudência dominante. E ao editar esses enunciados, os tribunais devem se ater às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram a criação. Não pode o tribunal criar um enunciado de súmula estendendo os limites daquilo que foi examinado nos precedentes. Não pode o tribunal fazer isso. E aí, na última etapa desse nosso encontro, que precedente é assunto que não acaba mais, então eu tive que selecionar os temas que iríamos abordar a respeito de precedente, o elenco dos precedentes judiciais obrigatórios. Esse elenco está previsto no próprio Código de Processo Civil. Então, nós temos no 927, que você vê, é o seguinte ao 926 que a gente começou a examinar. Olhe como há uma importância. Após anunciar que os órgãos julgadores têm que manter suas decisões uniformes, estáveis, íntegras e coerentes, aí ele diz assim, ao lado disso eles têm que observar o seguinte. Aí, meus queridos, é preciso interpretar adequadamente cada dispositivo desse. E é muito importante, porque há cometimento de equívocos na redação desses dispositivos. Veja só, os juízes e os tribunais observarão as decisões do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade. Como assim, Saló? Se o Supremo Tribunal Federal houver dito que a lei número tal é inconstitucional, não é dado a um juiz dizer que essa lei é constitucional. Isso é precedente? Isso é coisa julgada. Não é precedente. Se o tribunal decide, diante do exposto, reconheço a inconstitucionalidade da lei número tal. Isso é a norma individualizada do caso concreto. Ah, por que reconheceu a inconstitucionalidade da lei número tal? Aí eu vou agora para a fundamentação. Reconheceu a inconstitucionalidade da lei número tal porque essa lei instituiu um imposto tendo como fato gerador o mesmo fato gerador que já era fato gerador de outro imposto. E não pode fazer isso. Mudou tudo. A conclusão, veja só, qual foi o pedido feito quanto à inconstitucionalidade da lei? O pedido é de que o tribunal reconheça a inconstitucionalidade. Aí o tribunal vai examinar esse pleito. Aí o tribunal discute e verifica que, por meio daquela lei, foi instituído o imposto e que o fato gerador descrito como sendo fato jurídico capaz de produzir, fazer nascer a obrigação tributária, é o mesmo fato que está descrito como fato jurídico capaz de fazer nascer a obrigação de pagar outro imposto. Aí o tribunal fala, não é possível instituir imposto tendo como fato gerador um fato jurídico que já está previsto como fato gerador de outro imposto. Diante do exposto, reconheço a inconstitucionalidade da lei número tal. O reconheço a inconstitucionalidade é a norma individualizada do caso concreto. Um juiz não pode mais dizer que aquela lei é inconstitucional, porque esse julgamento faz coisa julgada erga omnes, é coisa julgada. Então, como é que eu vou interpretar esse inciso aí, se ele está aludindo a precedentes? Eu vou interpretar dizendo assim, os juízes e os tribunais observarão os fundamentos determinantes das decisões do Supremo em controle concentrado de funcionalidade. Aí sim. Aí eu estou aludindo a precedentes. Porque a mera
decisão a respeito de controle concentrado de constitucionalidade, não é precedente, é a parte dispositiva. Precedente é a norma jurídica geral que, aplicada num caso concreto, deverá ser aplicada em tantos casos similares quanto surgirem. Coisa julgada? A coisa julgada recobre a norma individualizada do caso concreto, que se estabiliza. Não tem nada a ver com precedente. Coisa julgada é coisa julgada, precedente é precedente. Então, está aí a interpretação acertada desse inciso 1. Também os tribunais deverão observar os enunciados de súmula vinculante. Súmula vinculante a gente só sabe que existe para o Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que só existe para o Supremo Tribunal Federal. E vamos lembrar sempre que a redação correta aí, enunciados de súmula vinculante, percebe? Enunciados no plural de súmula, no singular vinculante. Está certíssimo aí. Mas lembremos-nos sempre, os enunciados de súmula não são precedentes. Os enunciados de súmula, eles decorrem de uma jurisprudência dominante que, de sua vez, é fruto de diversos precedentes no mesmo sentido. Então, o enunciado de súmula, ele rigorosamente não é um precedente, ele é um extrato de precedentes. Percebem? Lembrar sempre disso. Também são precedentes vinculantes os acórdãos em incidente de assunção de competência. O tal do incidente de resolução de demandas repetitivas, o rótulo dele nos permite tranquilamente imaginar o que seja. Mas esse tal do incidente de assunção de competência, eu não sei vocês, mas olhando assim o rótulo de primeira, não dá para chegar a uma conclusão, não. Que diabo é esse incidente de assunção de competência? É mais ou menos assim. O tribunal, vamos imaginar, não há repetitividade. Para incidente de assunção de competência, não há repetitividade. Mas o tribunal está, por exemplo, em mãos com uma causa que versa sobre, vamos imaginar, uma ação civil pública no sentido de impor a todos os shopping centers de uma cidade que crie instalações sanitárias de modo a atender ao que se acha adequado para a política de gênero. Eu não tenho aí repetitividade, uma causa só, mas tem uma importância social grande. Confere? Importância social grande. Aí, essa turma julgadora, ao constatar as possibilidades de reflexo desse julgamento, ele diz assim, olha, isso aqui não é para nós julgarmos sozinhos, não. Essa turma fracionária, esse órgão fracionário de pequena composição, não. Vamos endereçar isso, por exemplo, vai depender do regimento do tribunal, para para a sessão, que são turmas reunidas. Aí a sessão vai examinar isso e vai dizer, realmente, aqui é um assunto que não deve ser julgado pela turma. Eu vou assumir a competência para julgar isso. Incidente de assunção de competência. Deu para entender? Bom, aí os casos de assunção de competência estão aí, nesse trecho que eu coloquei aí agora. É admissível em duas hipóteses. Quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo da competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, são todos conceitos indeterminados, né? Sem repetição em múltiplos processos. Não tem a característica da repetição, mas tem a relevância social, a repercussão social, a relevância da questão de direito. Como também nas situações em que ocorrer uma questão relevante de direito, a respeito da qual seja conveniente prevenir ou resolver divergência entre câmaras e turmas de um mesmo tribunal. Então, vai para a sessão ou vai para as câmaras reunidas para que esses órgãos de composição mais ampla assumam essa competência consistente em adotar uma postura que uniformize a posição desses órgãos. Está aí o que é, muito restritamente falando, um incidente de assunção de competência. Temos também, como precedente judicial obrigatório, vinculante, o incidente de resolução de demandas repetitivas. Aí é bem perceptível os casos que são abrangidos para a resolução por esse incidente, né? A instauração do chamado IRDR,
incidente de resolução de demandas repetitivas é cabível quando houver, simultaneamente, repetição de processo que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e, ao mesmo tempo, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. É isso que autoriza a instauração de um incidente de resolução de demandas repetitivas. Vou repetir, hein? Incidente de resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo e recurso extraordinário repetitivo são os três institutos que integram o chamado julgamento de casos repetitivos. Ao lado disso, a clara alusão ao julgamento de recurso especial e recurso extraordinário. As setas estão equivocadas aí, obviamente, né? Ficaram muito mais para baixo do que deveria. Também é precedente judicial vinculante o enunciado de súmula, portanto, extrato de precedentes, do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional. De igual modo, é precedente judicial vinculante a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais os juízes estão vinculados. Exemplo, incidente de arguição de inconstitucionalidade. Olha que coisa interessante. Nós, juízes de primeiro grau, podemos, unipessoalmente, ao julgar uma causa, dizer assim, ó, realmente essa lei é inconstitucional e, em razão disso, reconheço que não é devido esse tributo. Afirmei que a lei é inconstitucional. Se tiver recurso, for para o tribunal, vai para uma turma. A turma, 3 julgadores vão julgar essa apelação. Se esses 3 julgadores começarem a julgar e 2 deles disserem, não, realmente é inconstitucional, eles não podem continuar o julgamento. Não podem. Eles têm que parar o julgamento, mandar para o órgão que o regimento interno daquele tribunal diz que tem competência, que vai ser ou o plenário ou o órgão especial, quando o tribunal é muito grande, tem um órgão para substituir o plenário. E esse julgamento para, a questão relativa à constitucionalidade ou inconstitucionalidade é colocada sob apreciação do plenário ou do órgão especial. O plenário ou órgão especial, então, diz se há constitucionalidade ou não há constitucionalidade, e essa conclusão a que ele, o órgão especial ou o plenário, chegar, ela vai agora, o processo volta para a turma, e a turma vai ter que julgar de acordo com a conclusão quanto à constitucionalidade ou inconstitucionalidade a que chegou o plenário ou órgão especial. Isso que eu acabei de dizer é o que se chama de cláusula de reserva de plenário. Está no artigo 97 da Constituição Federal. Os tribunais não podem reconhecer inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, senão por meio do seu plenário ou do seu órgão especial. É por isso que cria-se esse incidente de arguição de incompetência. Então, a gente vai pegar uns 4 minutos ou 5 aqui por causa daquela confusão que teve, certo? Então, está aí completo o elenco? Não, não está completo o elenco. Porque, por exemplo, vamos só assinar aqui. O enunciado de súmula do Supremo em matéria constitucional tem que ser seguido, porque o Supremo é a última palavra em matéria constitucional. O enunciado de súmula do STJ em matéria infraconstitucional tem que ser seguido, porque o STJ é a última palavra em matéria infraconstitucional. Quando se trata de direito municipal, a última palavra é dos tribunais de justiça. Então, eu tenho que, dentro de uma lógica interpretativa, dizer o enunciado de súmula dos tribunais de justiça versando sobre direito local. Saló, você está criando. Tô não. O código é mal redigido, na verdade. Olha aqui, artigo 332, aludindo, é possível você julgar liminarmente improcedente o pedido se o pedido contrariar enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Percebe? Então, de um modo geral, como é que eu componho o quadro de precedentes vinculantes? Esse quadro é composto pelo elenco, com as observações por mim feitas, que estão no artigo 927, a que se acresce essa previsão que está no inciso 4 do artigo 332 do mesmo Código de Processo Civil. Para quem é dos juizados, vou lembrar aqui,
vou lembrar aqui que existe um enunciado do FONAGE. O FONAGE não é da Justiça Federal. Da Justiça Federal é o FONAGEF. O FONAGE é dos Juizados Especiais Estaduais. Mas há diversos enunciados de lá que são aplicáveis às causas dos Juizados Especiais Federais. Lá existe um enunciado número 101 do FONAGE que diz assim, que também são vinculantes os enunciados e súmulas, botei entre aspas, porque a responsabilidade não é minha, né? Enunciados e súmulas dos órgãos colegiados do sistema de juizados especiais cíveis. Está aí uma criação de precedente judicial vinculante. Então, são esses, meus queridos, meus queridos, minhas queridas, o elenco de precedentes judiciais obrigatórios. Para fazer o encerramento final, eu só quero dizer para vocês que, diferentemente do que se pensa, os efeitos dos precedentes não são apenas dois. O efeito vinculante é só desses que eu estou me referindo aí, esse elenco a que eu me referi. Mas todo precedente tem um efeito persuasivo. Comumente, costuma-se dizer, os efeitos dos precedentes são dois, o vinculante e o persuasivo. Persuasivo e o vinculante ou obrigatório. Não é verdade isso. Tem efeito rescindente, às vezes autoriza a propositura de rescisória, tem efeito revisional. Olha aqui, lembra aquele julgamento que deu uma confusão do diabo de mês de fevereiro do Supremo Tribunal Federal, dizendo que nas relações de trato sucessivo de natureza tributária, eventual coisa julgada produzida lá atrás não produzirá efeito se o Supremo decidir de modo diferente depois, ou seja, relativizou a coisa julgada para as relações de trato sucessivo de natureza tributária. É um precedente. O precedente tem, nesse caso, um efeito revisional. Então, tem o efeito autorizante. Autoriza o quê, Saló? Autoriza, por exemplo, que o juiz julgue liminarmente improcedente o pedido que for feito de modo a contrariar precedente vinculante. Autoriza a concessão de tutela da evidência. Tem efeito rescindente, revisional, vinculante, tem efeito obstativo. Obstativo. Como assim? Salomão, seu áudio. De novo? Não, tá funcionando. Tá funcionando? Tá, pra mim tá funcionando bem. Pra Gilvan também aí. Ah, beleza. Continua funcionando? Continua. Pronto. Então, só para encerrar. Tem efeito obstativo. O que é efeito obstativo? Veja só, por exemplo, a chamada remessa necessária, entre aspas, duplo grau de jurisdição, ela se dará nas situações em que houver julgamento contra a Fazenda Pública, a gente sabe disso, mas há duas situações em que isso não se opera. Em razão do valor, até certo valor da causa não sobe, obrigatoriamente, e quando a decisão proferida estiver em harmonia com o precedente judicial vinculante. Obsta a remessa necessária. Então, vocês viram aí, além do persuasivo e do obrigatório vinculante, vocês viram o obstativo, vocês viram o revisional, vocês viram o rescindente e vocês viram o autorizante. Eu criei um slide, eu não vou mostrar aqui, mas todo professor é assim. Mas você tenta criar uma forma de facilitar o entendimento. Vou dizer pela ordem aqui, e vocês vão gravando as primeiras letras desses efeitos dos precedentes vinculantes. Primeira letra, né, de cada um deles. Olha só, efeitos. Efeito persuasivo, obrigatório, ou vinculante, persuasivo, obrigatório, rescindente, revisional e autorizante. Fica fácil de lembrar, né? Fica fácil de lembrar esses 5 efeitos. Percebe? Então, é uma técnica que você pode utilizar para lembrar desses 5 efeitos dos precedentes judiciais. Meus queridos, fica aí o meu abraço, a minha alegria por mais uma vez poder ter esse contato com vocês, um número bastante significativo de presentes. Espero que aqueles que não assistiram continuem lá visitando os links que estão no YouTube.
Agradeço a Deus por mais essa oportunidade de poder desempenhar essa tarefa aqui frente a vocês e dou por encerrada a minha atividade hoje para que no nosso último contato na quinta-feira a gente cuide de também aspectos práticos, que é a construção na prática de uma decisão judicial. Beleza? Abraço grande para vocês.